Olá, queridos amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje eu estou aqui com a Edinara, ela é coordenadora do Conselho Tutelar de Mafra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então nós vamos estar aí falando sobre o Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. O que categoriza a violência sexual contra crianças e adolescentes? O abuso sexual, ele é o ato de um adulto contra a criança ou adolescente. Qualquer ato praticado por esse adulto, contra a criança, no corpinho da criança ou adolescente, caracteriza o abuso sexual. E a exploração sexual é quando se usa a criança, o adolescente ou menor de 18 anos com fim lucrativo, Isso ele pode ser tipo tráfico, ou turismo sexual, fotografias, que com essa exibição da criança, ele tem algum proveito lucrativo, Então é uma exploração sexual. Os dois caracterizam crime, E esse dia 18 é justamente para isso, para alertar a sociedade, alertar as famílias sobre essas práticas. E qual o motivo do mês de maio ter sido escolhido para ter essa representação do combate à exploração sexual? Muitas pessoas não sabem o porquê de ser escolhido o mês de maio e, assim, o dia 18 de maio. Por que o dia 18 de maio? O dia 18 de maio, ele foi escolhido em memória de um caso da Araceli, que era uma criança de 8 aninhos, que morava em Vitória, no Espírito Santo, e ela foi sequestrada, foi violentada e morta. E isso aconteceu no dia 18 de maio de 1973. Então foi escolhido em memória mesmo a esse fato que, na época, causou assim muita comoção, muita polêmica, Então, o mês de maio, ele foi usado para isso, para se conversar mais sobre isso, para esclarecer dúvidas sobre o que é um abuso sexual, o que é uma exploração sexual. É crime, É crime contra a criança que não sabe nem o que está acontecendo com ela, Então, por esse motivo, mas assim, o mês de maio se foca mais nisso. As escolas fazem palestras. Amanhã a gente tem um pedágio na Praça Lauro Miller, sobre esse assunto. Então, é falado muito, é debatido muito sobre esse assunto. Mas eu acho que esse assunto ele tem que estar em pauta todos os dias do ano, porque é muito grave, sabe? São inocentes que não têm a voz, E às vezes fica perdido. O que eu faço para me livrar dessa situação? Então foi por isso que foi escolhido o mês de maio, o 18 de maio, justamente por causa do caso Araceli. E qual que é o papel do Conselho Tutelar nas ocorrências de abuso? Então é assim, a gente bate muito nisso, porque a gente depende de denúncia, As denúncias chegam para o Conselho Tutelar, a gente vai averiguar e faz os encaminhamentos, A gente tem uma rede de proteção à criança e ao adolescente no município que é muito prestativa, sabe? Ela vai atrás. Então, o conselho é o quê? Acatar a denúncia, encaminhar, para que essa criança e a família, porque um abuso, ela traz estragos para a família toda, E essa rede atende. A gente orienta os pais. Quais são os passos quando o pai percebe que aconteceu um abuso com o filho? Os passos. É o registro do BO. Com esse registro sai a guia para um corpo de delito, que vai mostrar até que ponto foi esse abuso. E não é assim, não estou falando só, o ímen da menina está intacto, então não houve abuso. Houve sim. Houve sim. A partir do momento que se toca no corpo de uma criança ou de um adolescente, de uma maneira que não seja aquela da mãe de todo dia, é um abuso, sabe? Então, as famílias, o que a família precisa é ficar muito atenta a isso, muito atenta. Porque, geralmente, e eu digo assim, quase que em todos os casos, a vítima acha que causou isso. Ela é a culpada. Eu conversei com uma menina que ela sofreu o abuso pelo padrasto, 13 anos, e a gente não pede detalhes, porque a gente tem uma equipe de escuta especializada. E cada vez que se toca nesse assunto, reforça aquela dor, aquele trauma. E a menina,
ela quis, ela deslanchou a falar e ela começou a chorar. Disse, mas por que você está chorando, né? Dela disse, porque eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada porque eu devo ter feito alguma coisa que levou ao meu abusador a achar que podia fazer isso comigo. Então, a vítima sempre tem isso. O que eu fiz de errado para acontecer isso comigo? Agora eu pergunto, e uma criança que não sabe nem o que está acontecendo com ela? Se a mãe não presta atenção, quem é que vai defender essa criança? Nós, assim, a gente estava comentando no Conselho Tutelar essa semana, até foi ontem, antes de você me convidar para vir para a entrevista, de quinta-feira até ontem, a gente atendeu 5 casos de abuso. 5 casos. Então, assim, é muito, porque no sábado e no domingo, o conselho está fechado, a gente atende em regime de plantão. Mas, assim, ó, quinta, sexta e segunda, acontecendo 5 casos de abuso na nossa cidade. Isso é muito grave, é muito grave. E é assim, a menorzinha, 1 ano e 5 meses. O que esse anjo, né, consegue demonstrar e consegue se defender numa situação dessa? Não tem como. Então, se a mãe, o pai, ou o responsável legal, os avós, não prestarem atenção, essa criança fica sem voz. Porque essa de 1 ano e 5 meses, ela não sabia explicar. Ela demonstrou pelo comportamento. Ela era uma criança alegre, ficou triste. Na hora do banho não queria que tocassem nela. Na hora de trocar a fralda, ela chorava e ela tentava cobrir as partes íntimas. Isso tudo são sinais. A criança, o adolescente, mesmo que não denuncie escancaradamente, ela dá sinais. E se essa família não prestar atenção aos sinais, quem é que vai protegê-las, né? E por isso que é importante também nas escolas ensinarem isso, né? As escolas têm feito, elas têm feito palestras, estão assim fazendo trabalhos em cima desse tema, né, o abuso sexual. E a escola é muito parceira do conselho. Teve casos que uma policial até do PROERD estava conversando e a menina conversando sobre o tema do PROERD, né, as drogas e tal. E essa menina se sentiu muito segura com aquela policial e chamou a policial para um canto e contou. Então, é dessa forma que chegou ao Conselho Tutelar para a gente ajudar essa adolescente. E tem que ser denunciado, tem que ser denunciado. E hoje a gente tem várias formas de fazer essas denúncias. Então, o povo é assim, se a sociedade não perceber e não denunciar, não dar a cara mesmo, né? O Conselho Tutelar não chega até o Conselho Tutelar, né? A gente não vai de casa por casa perguntando sobre os casos. Então, hoje, a sociedade é assim, uma grande aliada contra esse combate. Porque é muito fácil. Nós temos o serviço do Disque 100, que é nacional. Então, a pessoa liga para o Disque 100, uma ligação gratuita, atende 24 horas, sábado, domingo, feriado, né? Liga para o Disque 100, faz a denúncia. Mas tem que ser uma denúncia assim, ó, que tenha um endereço. Para nós chegou uma denúncia que 2 meninas estavam sendo exploradas sexualmente em troca de droga, né? Elas tinham o ato sexual com um senhor, mas em troca recebiam a droga que elas estavam usando. Mas assim, veio o primeiro nome das meninas, sem um sobrenome, sem um bairro, sem um endereço para a gente ir atrás. E aí fica sem dar uma resposta, né? Mas a gente não consegue, se não vir uma coisa. Então, no Disque 100, quando for ali entrar no sistema, tem que colocar, sabe, o endereço para a gente ir, porque a gente não deixa uma denúncia assim ir atrás. E temos também o 190 da PM, da Polícia Militar. Liga para o 190 e fala. A Polícia Militar, no mesmo momento, vai passar a denúncia para a gente. Só que, assim, tem que denunciar, né? E temos também a Polícia Rodoviária. Liga no 191, é gratuito. Então, não tenho crédito, desculpa. É gratuito. E tem o Conselho Tutelar. A nossa sede é bem acessível, né? É no centro da cidade. A gente tem o telefone. Liguem. O nosso telefone é 3642 4734. É ligar, a gente vai atrás. Mas eu não tenho certeza que o adolescente ou que a criança realmente sofreu esse tipo de abuso.
não precisa se ter certeza, né? A gente só vai ter certeza com o corpo de delito. Então, denuncie. Eu acho ok. Passa o endereço, a gente vai atrás. E aí começa a investigação. O conselho tutelar vai atrás, notifica os pais, conversa, encaminha para psicólogo, né, para a rede de assistência, né, que vai tratar. E vai tratar a família como um todo, né? E então, assim, ó, a desculpa de eu não vou denunciar porque de repente eu vou sofrer, porque vão saber que fui eu, não tem como. A denúncia é anônima, ninguém vai perguntar o teu nome, o teu endereço, nada. É uma denúncia anônima, só que a gente precisa que essas denúncias aconteçam, né? Com certeza. E aqui na nossa região, em Mafra, como que é o panorama desses casos? Então, como eu te disse, de quinta para hoje, 5 casos, né? Então, às vezes a gente pensa, uma cidade pequena, Mafra é tranquila. Não, acontece muito. Acontece muito, e é assim, os adolescentes, eles têm muito mais chances de poderem denunciar, porque eles podem falar com a professora da escola, com a diretora, como já aconteceu em alguns casos, e assim, a criança não tem isso, né? Então a criança precisa muito que esses pais prestem atenção, que tipo assim, se preocupem com a educação dos filhos, se preocupem com os sintomas, porque toda criança que sofre um abuso sexual, ela tem sinais, ela mostra sinais, e esses pais têm que estar atentos, cuidar com quem deixam os filhos. Eu estou deixando com uma pessoa da minha confiança. Ontem eu escutei isso, eu deixei com alguém da família de confiança, né? E essa família de confiança tinha um rapazinho, né, da família, que não era tão de confiança assim. Então, assim, os pais têm que ter esse olhar, sabe, para o filho diferenciado, porque a partir do momento que você coloca um filho no mundo, a sua vida tem que ser diferente, né? A gente tem muita mãe aqui que, mas eu paguei uma babá para mim poder sair à noite para balada. Sim, minha amiga, você pagou e essa pessoa acabou fazendo isso com o teu filho. Então, sabe, eu acho assim, os pais têm que estar atentos, sabe? A gente bate muito nisso, muito, né? E aqui os casos em Mafra acontecem muito mais do que a sociedade imagina, né? Fora os que não são denunciados também. Fora os que não são denunciados, que eu acho que são muito mais. Os que não chegam até nós, por medo de denunciar. Mas, gente, é pegar o telefone, discar 100, né? Ele vai cair no serviço Disque 100, que é nacional. Demora um pouco mais para chegar no conselho, porque ele vai cair no sistema Disque 100 e vai ser redicionado para o município da denúncia. Mas isso leva um tempo. Então, assim, por que já não ligar para o conselho? Liga anônimo para o conselho. A gente não pergunta nome. Liga, mas eu não tenho certeza, não precisa ter. Depois a gente vai ver isso. Só a suspeita já basta. Uma suspeita, porque que nem eu disse, e a gente bate muito nisso, a criança demonstra, sabe? Era alegre, ficou triste, tem assim aquela preocupação com o toque, né? Essa menininha de 1 ano e 5 meses que a gente atendeu, ela, quando entra um homem num ambiente, que seja um homem que ela conheça pouco, ela entra em pânico. Então a criança demonstra, sabe? Essa avó que levou a criança até o conselho tutelar, ela percebeu como? Pela mudança de comportamento da pequena, sabe? E se essa avó não está atenta, né? Então, assim, a gente pede assim para a sociedade, denuncie. Não precisa se ter certeza, né? Não precisa se ter certeza. Mesmo que lá no corpo de delito de que não aconteceu o ato em si, o ímen está intacto, mas alguma coisa aconteceu, né? Então vamos tratar essas crianças, porque eu acho que é um trauma horrível, sabe? E dura para a vida inteira isso, né? Não é só um momento. Pode estragar a vida de um adulto e estragar a família, né? Pois é. E como você disse, vai ter o pedágio, né? Uhum. Quando que vai ser? Vai ser amanhã, das 9 às 11 horas, na Praça do Alto, ali, né? A Lauro Miller. Vai estar o CREAS, vai estar o CRAS, vai estar o Conselho Tutelar. A gente vai estar lá distribuindo panfletos, vai estar conversando com o pessoal. E é até uma boa hora para se denunciar,
né? Vai estar no meio do povo, vai ser fácil de denunciar, né? O que não pode não é comigo, não me interessa. Eu acho que falta muita empatia, se colocar no lugar, sabe? E vai ter pela cidade, vai ter no conselho, tem que chegar lá, sabe? A gente está distribuindo lá no conselho também os panfletinhos. Então, assim, a sociedade se unir, porque a rede de proteção está aqui, mas nós precisamos da denúncia, né? Com certeza. E você pode deixar agora uma mensagem para os nossos leitores sobre essa data? Sim. Eu acho assim que é muito importante essas campanhas, né, que acontecem no país todo. É super importante. Aqui no nosso país, a Lei 9.970, ela passou a ter vigor no nosso país em 2000, né, que é essa lei contra o abuso e a exploração sexual. Mas eu acho assim, maio, ok, é um mês ótimo, vamos falar sobre a exploração sexual, vamos falar sobre o abuso sexual. Mas e os outros 364 dias do ano? Isso é uma coisa que não pode sair de pauta, sabe? Não pode sair de pauta. É uma agressão muito grave contra a criança, é uma agressão muito grave contra o adolescente, né? Não é normal. Não é normal, como a gente ouviu falar de uma mãe, essa menina nasceu de um abuso. Eu fui estuprada e tive ela. Agora aconteceu com ela, é normal. Não é normal. Ninguém tem o direito de tocar no corpo de ninguém sem o consentimento. Uma criança não está te dando consentimento. Uma menina que está usando um shortinho curto não está te dando consentimento. Uma menina que é bonita, é alegre, não está te dando esse consentimento, né? Então, a gente tem que frisar muito. E a gente frisa muito para as vítimas. A culpa não foi sua. Mas de repente ele entendeu... Não, ele entendeu o que ele quis entender. Não é culpa sua. E para que entra isso na cabeça, não é numa conversa do Conselho Tutelar, é num tratamento, né? E esse tratamento está aí. As redes de proteção no município fazem um trabalho muito bom. Então está aí. Mas o que a gente precisa? Da denúncia, né? Se calar, você está sendo conivente, né? Eu acho assim que a pessoa que sabe e se cala, ela está sendo violador também, está violando o direito daquela criança, de ser ouvida, de ser atendida, de ser protegida, né? Então que essa alegria do mês de maio em falar né, os pedágios, que não morra aqui, que seja todos os dias do ano. Nós precisamos disso todos os dias do ano, né? E eu acho isso importante. E a família, que se una, que perceba os sinais, porque as crianças dão sinais, o adolescente dá sinal. Família, sabe? A família ter cuidado com quem põe dentro de casa. Com certeza. Então, muito obrigada pela sua participação. Imagine, quando precisar. Uhum. E mais entrevistas como essa você encontra no nosso site www.diarioderiomafra.com.br, no nosso jornal impresso e nas nossas redes sociais.